Boa noite, tudo bem, querido? Que a graça e que a paz do Senhor estejam com você mais uma vez. Nós temos meditado agora, na carta de Paulo escrita aos Efésios. Também é uma carta de prisão, como a carta de Filipenses, que falamos um pouquinho anteriormente. Paulo está preso e ele escreve esta carta para esta igreja, aparentemente, não para tratar de um problema ou de uma controvérsia, que era algo comum nas suas cartas, mas ele dá orientações gerais no sentido de que a igreja precisa ter uma vida que mostre Cristo. Aquilo que Deus, aquilo que Cristo fez na vida das pessoas e as pessoas que se reuniam em comunidade, a comunidade da fé, deveria ser visível para as pessoas que não fizessem parte da comunidade, não fizessem parte da igreja. E essa carta parece ter esse tom de encorajamento, de exortação nesse sentido, dizendo: meus irmãos, vivam essa realidade, vivam essa fé. E o capítulo 2, que nós vamos falar um pouquinho hoje, é um capítulo importantíssimo, eu diria até para toda a palavra de Deus. E é um dos textos que nós citamos bastante, e eu quero citar o versículo 8 especificamente, que é um dos textos que nós mais citamos, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse versículo, ele sintetiza toda a obra e todo o propósito de Deus para a vida do homem, para mim e para a sua vida. Do versículo 1 até o versículo 3, você vai ter uma ideia, uma expressão que vai dar o tom desse trecho. Ele vai dizer no versículo 1 que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Inclusive ele repete essa ideia de mortos no versículo 5. Mas pensando do 1 ao 3, o que Paulo está dizendo? Olha, a situação de vocês era uma situação complicada. Vocês estavam em inimizade com Deus. Vocês estavam afastados de Deus. Não é à toa que existia ou existe esse vazio existencial, essa falta de sentido, essa falta muitas vezes de esperança, porque vocês estão mortos. E aí a ideia de mortos é no sentido espiritual e não no sentido físico, evidentemente. A ideia de que todo homem e toda mulher está afastado de Deus. Todo homem e toda mulher, por conta da sua natureza pecaminosa, não pode achegar-se a Deus, está num processo de litígio, de inimizade, de divórcio com Deus. Então essa é a nossa situação. E aí, do 4 até o 6, vai apontar o amor de Deus. Então é Deus que vai resolver esse problema. É Deus que vai trazer a solução. É Deus que vai trazer a reconciliação, porque Ele nos ama. E fica muito claro nesse trecho. E nesse trecho, versículo 5, ele repete a ideia de que estamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas neste mesmo versículo ele vai dizer: vocês são salvos pela graça. Vocês receberam um presente. É algo de graça, literalmente de graça, é algo que Deus fez. E aí, do 4 ao 6, aponta para esse amor de Deus, aponta para essa ação de Deus por meio de Jesus. E do 7 ao 10, novamente repete a ideia da graça, foi o versículo que nós lemos, versículo 8, e ele diz: mas diante dessa graça, diante de ter recebido esse presente, agora vocês estão de bem com Deus, vocês precisam demonstrar isso. Primeiro, ele também vai explicar que não é mérito. Eu não consigo chegar a Deus porque eu sou bonzinho, faço boas obras, faço caridade. Há quem pense dessa forma, e nós respeitamos, mas a Bíblia não diz isso. Eu não consigo chegar a Deus porque eu tenho uma religião A, B, X ou Z. Eu chego a Deus porque eu creio em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a verdade e a vida. O apóstolo João vai falar isso. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E Paulo traz essa ideia, evidentemente, dentro de uma outra forma, dizendo que é por meio de Jesus que nós chegamos a Deus. E Ele quer que
à medida que fomos reconciliados com Ele, fizemos as pazes com Deus, que agora promovamos isso. Ou seja, ajudemos outras pessoas a se achegarem a Deus, a fazerem as pazes com Deus, outras pessoas que, segundo a Bíblia, estão mortas nos seus delitos e pecados, mas à medida que olham para Jesus, olham para a cruz, olham para tudo que o Senhor fez, aproximem-se também dele. Então, a nossa situação era caótica. Deus, por meio do seu amor, enviou Jesus Cristo e agora Ele quer que nós convidemos outras pessoas a tomarem a mesma decisão de aceitar esse amor que foi dado pela graça. Que Deus te abençoe, que Deus te faça compreender e praticar e aplicar essa palavra na sua vida. E se você ainda não conhece a esse Senhor, a esse Cristo, né, que você abra o seu coração para Ele. Se você já conhece, que você aprofunde essa relação, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite.